Como o Benjamin já falou, nós estamos chegando ao final dessa série sobre a grande notícia. E nós hoje temos a última mensagem dessa série antes do nosso pit stop. Mas antes de começar aqui essa reflexão, esse bate-papo, eu queria rapidamente comentar sobre ontem à noite. Eu fiquei muito feliz sobre a festa, o grande número, né, de pessoas que estavam lá e, enfim, a comunidade também é a comunidade nesses momentos de festa, de celebração, de alegria, de partir à mesa, de brincadeira, de dança, tudo de uma forma saudável, né, de uma forma alegre e também edificante para as nossas vidas. Então, queria agradecer a todos aí que participaram, os organizadores, ao Pércio e à Cláudia, que mais uma vez cederam o espaço lá. É extraordinário isso para a vida da igreja, né? Se você não foi, não perca o próximo, porque foi muito bacana, né, para a vida da igreja. Obrigado, Benjamin. Então, hoje a gente vai dar sequência aqui, terminar essa série da grande notícia. E nós, já na semana passada, o pastor Benjamin fez aí as devidas revisões. Eu estou acrescentando o tema da semana passada, que foi sobre a comunidade da notícia. Eu não vou me estender aqui revendo todos os tópicos, mas apenas citando, né? Então, o primeiro domingo foi sobre a fonte da notícia, então falou sobre Deus. Segundo, a má notícia, falou-se sobre nós, os homens. No terceiro dia, a grande, a boa notícia, que é na pessoa de Jesus, a mensagem central de todo o Evangelho está na pessoa de Jesus. Depois, a quarta, a reação à notícia, que tem a ver com a nossa fé. E na semana passada, o pastor Benjamin falou sobre a comunidade da notícia. E ele nos alertou que a comunidade da notícia, a comunidade da fé, não é perfeita. Desde a igreja primitiva, que não era perfeita, tinha lá suas sombras, assim como nós temos as nossas também. Nem pretendemos ser perfeitos. Ele nos alertou da possibilidade de enfrentarmos algumas frustrações na comunidade da fé, na comunidade da notícia, né? E falou também, de uma forma extraordinária, sobre a questão da mordomia. E esse aspecto da mordomia ficou marcado no meu coração durante essa semana, em função do que eu já estava refletindo para hoje, compartilhar com vocês, sobre o compartilhamento da notícia. Então, Benjamin nos levou a refletir sobre uma entrega por completo. É o que o Evangelho nos leva a refletir, a pensar, e o apelo do Evangelho, a chamada do Evangelho, não é uma chamada fragmentada do ser humano, de partes nossas, mas de nós por um todo, seres humanos completos que somos, e devemos entregar então a nossa vida por inteiro. Por isso, é bastante pertinente falarmos sobre o compartilhamento da notícia, a nossa missão, que é o tema dessa noite, e que tem tudo a ver também com essa questão da entrega total. Para compartilhar da notícia, a gente precisa estar entregue e crendo no Evangelho como uma coisa principal da nossa vida, amando as boas novas do Senhor. O texto principal que eu queria refletir com vocês é o texto de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Se você puder acompanhar, de qualquer forma está aqui exposto também. Mateus, capítulo 28. Esse é o texto principal que eu queria refletir com vocês nessa noite, mas vamos citar outros textos para enfatizar e reforçar a ideia desse texto de Mateus e da ideia como um todo sobre o compartilhamento da notícia. Diz assim o texto, então: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Vamos orar mais uma vez. Você pode falar com Deus, curvar a sua cabeça. Obrigado, Lívia. Vamos fazer uma oração silenciosa. Fale com Deus aí no seu lugar. Coloque-se diante dele, para que ele fale aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, porque mais uma vez temos esse lugar para nos encontrar como irmãos e amigos de caminhada. E nesse lugar a gente tem liberdade para louvar o Teu nome, a gente tem liberdade para refletir a Tua palavra, que é tão importante para as nossas vidas, é alimento. Nesse lugar a gente tem espaço para acolher outros, para acolher as crianças e ensiná-las. Muito obrigado, Senhor. E temos também, Senhor, a oportunidade de sermos alimentados por Ti e pela Tua palavra, do que carecemos tanto, Senhor, temos tanta necessidade desse alimento. Portanto, fala conosco, que o Seu Espírito encontre liberdade em nós, tudo que será dito, mas principalmente em tudo aquilo que será ouvido, de acordo com a necessidade de cada um aqui. É em nome de Jesus que nós oramos e em nome de quem também agradecemos. Amém. Amém. Quando falamos sobre o compartilhamento da grande notícia, significa dizer que nós precisamos transmitir todo o Evangelho. É sobre isso e sobre outros aspectos que nós queremos falar nessa noite. Nós precisamos tratar de tudo o que tratamos aqui nessa série, que, como podemos dizer, uma síntese do Evangelho, mas precisamos falar de todo o ensinamento de Deus e precisamos tentar ser fiel a esse ensinamento. Devemos ser fiel a esse ensinamento. E o texto que a gente leu nos fala sobre isso. Ele fala que nós devemos ensinar a obedecer a tudo o que eu lhes disser, ou lhes ordenei. Não são partes do Evangelho, não são partes de interesse, não são partes que eu gosto mais, mas o Evangelho como um todo e por completo. E por que isso é muito importante, querido? Por que isso é tão importante para nós, o Evangelho como um todo? E compartilhar, receber e compartilhar do Evangelho como um todo. Eu penso, queridos, que hoje a gente vive um tempo de muitos compartilhares. Não é verdade? O Benjamin já citou aqui o caso do Facebook. E, de fato, as redes sociais estão aí comprovando isso, não deixam dúvidas sobre isso, né? Nós vivemos hoje quase que diariamente, se não quase que o dia todo, compartilhando alguma coisa. Nossa vida é um grande compartilhar, é verdade. Mas as redes sociais hoje estão levando isso a um nível ainda maior. E nós não precisamos nem discutir muito sobre isso. E aí, então, logo me veio a pergunta, né? E sobre a grande notícia, que é o tema dessa noite, compartilhamento dela. Nós temos compartilhado, eu e você temos nos preocupado a dedicar tempo a falar do Evangelho, a compartilhar do Evangelho, ou estamos apenas inseridos nesse modismo, nessa onda que surgiu e que não é só um modismo, provavelmente, né? Vai ficar e vai crescer ainda mais. Como tem sido isso para nós? Como temos tratado esse legado que o Senhor Jesus nos deixou e que ficou tão claro no texto que a gente leu, de Mateus 28 e outros textos. Então, a título de introdução, eu queria ver com vocês o que nós temos compartilhado, o que as pessoas têm compartilhado hoje, de uma forma muito rápida e sucinta, apenas para a gente se sintonizar aqui com a ideia. E eu achei aí algumas pesquisas, eu selecionei 2 pesquisas, essa foi a primeira, de um site aí, uma pesquisa recente agora de 2013, o nome do site é Tempo de Ideias, e ele trata dos principais assuntos compartilhados, que eu e você temos compartilhado, e a grande maioria das pessoas tem compartilhado pelas redes sociais.
E apenas destacando ali os dois da direita, fala sobre tecnologia e sobre a própria rede social, sobre as próprias redes sociais. Fala sobre comida e bebida e viagens. Isso representa 53% do que as pessoas têm compartilhado nas redes sociais, segundo essa pesquisa recente agora, né? São 6 os maiores itens selecionados, compras, etc., saúde, filmes, mas os 2 principais, que somam cerca de 53%, tratam de tecnologia, das próprias redes sociais, de comida, bebida e viagens. Uma outra pesquisa aqui do site Online Education, mais agora de um ano atrás, de 2012, mas ainda recente, né? Ele tratou de como as pessoas têm compartilhado. Então, o primeiro nós falamos o que nós temos compartilhado, e agora como as pessoas estão compartilhando. E eles concluíram que 90% dos adultos acreditam que as pessoas estão compartilhando coisas demais. Só tem adulto aqui, eu acredito que a maioria concorda com isso, né? Que estamos compartilhando coisas demais. A questão é o que estamos compartilhando. Ele falou mais um monte de coisa, eu selecionei aqui só esses pontos. 4,8 milhões de pessoas avisam quando vão sair de casa. Extraordinário, né? E nos Estados Unidos isso aconteceu e um amigo nosso foi assaltado. A casa dele foi assaltada no exato momento que ele estava fora de casa e o governo, então, americano orientou as pessoas que parassem com esse tipo de compartilhar. Não adiantou muito, né? 4,8 milhões de pessoas. 4,7 milhões curtem páginas sobre o seu estado de saúde. Aí o cara falou assim, perdi minha avó. Aí o cara falou, curtir. Tinha que ter um outro negócio lá, né, de lamentar. Eu não sei. Mas, de fato, a gente está mergulhado nesse negócio. E aí vai, né? 20% dos usuários do Facebook não controlam a privacidade da sua conta. Enfim, meu objetivo não era gastarmos muito tempo com isso. Você pode estar se perguntando, por que o Armando está trazendo esse negócio aqui? Será que é só para informação? Se for só para informação, é bom. Libertas também é cultura e informação, né? A gente se preocupa com isso também, a gente se preocupa em estar sintonizado com as coisas que estão acontecendo. Mas é óbvio que não é só a título de informação que nós estamos falando isso. Fato é que eu estou querendo chamar a nossa atenção, queridos, que muito provavelmente nós estamos mergulhados, inseridos nesses índices pesquisados, e a pergunta volta. Temos compartilhado sobre a nossa missão, sobre o privilégio que nós recebemos da parte de Jesus, desse legado do compartilhamento da grande notícia? Queridos, eu estou me referindo aqui já à responsabilidade de falar sobre o Evangelho a todas as pessoas. Que você possa se avaliar desde já, né? Como você está. E para reforçar a importância desse nosso compartilhar, essa ideia do texto de Mateus, eu queria citar outros textos da Bíblia, das Escrituras Sagradas com vocês, para dar mais ênfase da importância que nós devemos dar a isso que Jesus nos deixou, a esse legado que ele nos deixou. Estão aí os textos, Marcos 16, 15, que é o mesmo texto, trata do mesmo assunto de Mateus, a conclusão das ideias. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Lucas 24, 45. Então ele lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E no verso 48 ele fala, vocês, nós, são testemunhas dessas coisas. Outro texto, Mateus 5, que fala do sal da terra e da luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E por aí vai falar da questão da luz do mundo. A pergunta é, como ser sal sem compartilhar? Por isso eu escolhi também esse texto. Como podemos ser sal sem efetivamente estarmos compartilhando do Evangelho? Não podemos. Para sermos sal, precisamos compartilhar do Evangelho.
Faz parte dessa ideia. Eu queria então ir para o texto de Mateus, para a gente se aprofundar nele, refletir sobre ele e aprender o que é essa ideia de compartilhar o compartilhamento das boas novas, da boa notícia do Senhor. Mateus 28, então, vai tratar sobre isso de uma forma brilhante. Queridos, estamos diante de um texto absolutamente central nas Escrituras Sagradas. A grande comissão, intitulada na maioria das Bíblias, algumas estão traduzidas a grande tarefa, na minha aqui está escrito a grande comissão. E por que é tão central essa ideia, a importância desse comissionamento de Jesus para a minha vida e para vocês? Em primeiro lugar, eu creio que porque se trata de um mandamento. A igreja tem como missão central pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aonde quer que ela esteja. E isso é uma ordem, isso é um mandamento. E é muito interessante aonde está esse texto, queridos, na Bíblia. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Está no final do Evangelho de Mateus, assim como no final do Evangelho de Marcos. Ou seja, significa dizer que são as últimas palavras registradas pelos evangelistas. Poderíamos dizer que é o epílogo do que os evangelistas se dedicaram a registrar. Então, se nós nos atentarmos para isso, as últimas palavras são muito importantes. Poderíamos dizer que são as últimas palavras do próprio Cristo e que os evangelistas fizeram questão de registrar, seguindo o que o próprio Cristo estava falando e nos deixando como legado. Por isso a importância desse texto e dessa questão, dessa ideia do comissionamento. Preste atenção, as minhas últimas palavras são essas. Vão pregar o evangelho, vão compartilhar das boas notícias. Em segundo lugar, eu penso que é de fundamental importância esse tema, essa mensagem dessa noite. Claro que todas são importantes, nenhuma é mais importante do que a outra, mas eu penso, queridos, que só a igreja compartilha da grande notícia. Por isso é fundamental. Por isso é de fundamental importância a gente entronizar essas ideias, absorvê-las, colocá-las bem sedimentadas dentro da nossa mente, dentro do nosso coração e tentar viver de acordo com aquilo que a gente vai refletir com base nesse texto. Entenda que por igreja, todos aqueles que se dizem discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio texto nos ensina, que nós devemos fazer de discípulos. E foi uma grata surpresa, só uma observação, que eu comentei até com o Clinton, ver que esse era o tema da Jornada Mundial da Juventude. Uma grande coincidência. Nós não prevemos isso, né? Mas eu fiquei muito feliz com as palavras que eu ouvi sobre isso. E Deus sabe de todas as coisas, né? Então, entenda que por igreja, todos aqueles que se dizem discípulos do nosso Senhor Jesus, pessoas, não é um privilégio da igreja presbiteriana, da comunidade Libertas, ou da Orla Sul, que se reúne aqui de manhã, ou da igreja católica, que fez esse grande evento. Todos aqueles que se dizem discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo têm essa responsabilidade de compartilhar dessa notícia, porque outros não o farão. Não o farão. Por isso, isso é de tamanha importância para a sua vida e para a minha vida. E cabe aqui uma nota para a nossa reflexão, um parênteses, uma observação. Se eu não faço, talvez eu não seja um discípulo. Se eu não faço, talvez eu não seja um discípulo. Em terceiro lugar, não esgotando a importância, mas eu creio que, além do mandamento, além de ser uma ordem do nosso Senhor Jesus, além de ser uma responsabilidade exclusiva, entre aspas, de todos aqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus, eu creio que a própria excelência da notícia já é razão suficiente para a gente entender tamanha importância de a gente ter isso bem guardado e bem praticado nas nossas vidas, o compartilhamento da notícia. A excelência envolvida na mensagem. Ora, queridos, se é verdade que o Deus Todo-Poderoso se esvaziou de si mesmo, desceu até nós, se fez como um de nós, sofreu, padeceu em nosso lugar, foi morto, foi crucificado.
essa mensagem precisa ser espalhada. Essa mensagem precisa ser espalhada pelos 4 cantos desse planeta. Essa história precisa ser contada e é responsabilidade sua e minha, de todos aqueles que se dizem discípulos. Por isso, estamos diante de algo tão fundamental para as nossas vidas e que faz toda a diferença para o nosso dia a dia. E é sobre isso também que a gente queria falar nessa noite. Vamos ao texto, então, de Mateus 28. Para refletir um pouco sobre ele, eu queria ver o que é necessário para que eu e você possamos cumprir essa missão, compartilhar da boa notícia. O que é necessário, você pode se perguntar também, e a gente vai tentar refletir aqui nos próximos minutos. O que é necessário para que esse compartilhamento da notícia seja fiel, como a gente falou no começo, e eficaz, tenha resultado, seja positivo. Eu penso, queridos, que o texto nos alerta, em primeiro lugar, sobre a questão da autoridade de Jesus. Então, para que o compartilhamento da notícia seja eficaz, seja positivo, seja efetivo, e para que ele alcance os resultados, nós precisamos saber de quem é a autoridade. Então, Jesus diz que toda autoridade havia sido dada a ele no céu e na terra, por isso, façam discípulos. É importante a gente destacar isso aqui, porque eu creio, queridos, que me parece, que Jesus estava querendo levar aqueles discípulos, estava querendo encorajá-los, a eles e a nós, a praticar esse mandamento, como a gente falou, de forma efetiva e sem medo. E por que eu estou falando do medo? Porque se a gente for ler o contexto, Jesus havia morrido, muitos discípulos estavam apreensivos, não sabiam direito o que ia acontecer. Eles precisavam ser encorajados a compartilhar, assim como eu e você precisamos sempre ser encorajados. E é por isso que a gente está falando isso aqui nessa noite. Eles estavam recebendo a grande comissão, e não é pequena, de fato não é pequena. Eles precisavam tirar o medo, se ele existia. De fato, eu creio que ele existia. Creio que, no mínimo, um certo receio estava presente pelo contexto que a gente vai ler aqui nos evangelhos de Mateus, que a gente pode ler aqui. E isso é semelhante ao que acontece conosco. No contexto deles, a gente podia pensar o seguinte: aqueles discípulos vinham de uma província de pouquíssima significância no seu contexto, onde estava inserida. Aqueles homens vinham de um lugar de nenhuma expressão, a gente podia dizer, de um cantinho lá, da Palestina. E eles estavam recebendo essa enorme incumbência, essa enorme responsabilidade, e eles deviam partir. E partir para onde? Por exemplo, partir para Roma. Roma era a grande potência, era a grande cidade, a poderosa Roma, vencedora das batalhas, das guerras. Era para lá que eles deviam ir. Deviam sair da sua provínciazinha lá e ir para Roma. Eles deviam ir também para Atenas, suntuosa, rica. Atenas, uma cidade riquíssima, com recursos, tanto Roma quanto Atenas. E eles deviam ir ainda para as demais cidades circunvizinhas, loucas e perdidas, toda a região ali, sociedades pagãs, praticando todo tipo de idolatria. E dizer para esse povo, para essa gente, a seguinte mensagem: olha, Deus amou o mundo de tal maneira, e todo aquele que nele crê, enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele morreu em favor do pecado de vocês aí, poderosos, suntuosos, ricos. E vocês precisam se arrepender dos seus pecados, precisam entregar sua vida para Jesus. A pergunta é: com base em que aqueles caras poderiam fazer isso? E nós devemos fazer. Com base em quê, queridos? Eu penso que a resposta é só essa: na autoridade de Jesus. Não havia outra alternativa e eles precisavam estar conscientes disso, que só pela autoridade do nome de Jesus isso era possível acontecer, como aconteceu e como continua acontecendo. Jesus estava dizendo para eles e dizendo para você e para mim: olha, quando vocês estiverem pregando, compartilhando da boa notícia, eu vou fazer valer da minha autoridade.
Em outras palavras, Cristo, podemos pensar, Cristo estava garantindo que eles teriam capacidade, que eles teriam poder, que eles teriam êxito para fazer com que o reino avançasse, para dar continuidade naquilo que Jesus tinha começado, que eles não precisavam ter medo, que o evangelho ia se propagar na autoridade do nome de Jesus, e ele estava explicitando isso para eles e relembrando isso para eles, tudo que tinha acontecido, afinal ele tinha ressuscitado, e por aí vai. Irmãos, eu creio que por isso é possível entender que alguns poucos homens iletrados, humildes pescadores, em número extremamente reduzido, completamente despreparados, sem nenhum apoio financeiro, sem nenhum apoio de estrutura, sem armas, sem dinheiro, sem nenhum tipo de recurso, partiram, saíram da Palestina e levaram essa mensagem que chegou no mundo todo. E sim, o evangelho chegou no mundo todo. Hoje nós já sabemos disso, que o evangelho está em todos os continentes desse planeta. Neste domingo, hoje, estão acontecendo reuniões semelhantes a essa, no Brasil, em outros lugares, no sul da América do Sul, na América do Norte, no Canadá, em Nova York, estão acontecendo reuniões na China, na Oceania, na Rússia, em Londres. Tem gente espalhada por esse planeta inteiro fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo agora. Guardados aí as diferenças de horário, ou estiveram ou estarão fazendo o que nós estamos fazendo agora, porque alguns poucos entenderam essa questão da autoridade de Jesus e que eles não precisavam ter medo, que eles poderiam partir, porque toda a autoridade havia sido dada a Cristo. E era com base nessa autoridade que eles deviam levar a mensagem do Evangelho. E é com base nessa autoridade que eu e você somos chamados, convocados e convidados a fazer o mesmo, a compartilhar da grande notícia, com essa ousadia, com essa verdade guardada nos nossos corações, porque Cristo é quem estava prometendo a eles e prometendo a mim e a você, que era com essa autoridade que nós poderíamos compartilhar da grande notícia. Então, em primeiro lugar, tentando responder aqui o que é necessário para compartilhar a grande notícia, nós precisamos saber qual é a base. A base é a autoridade de Jesus. Saber de quem é a autoridade. Em segundo lugar, avançando um pouco mais, segundo o texto, eu penso que é necessário, para compartilharmos a boa notícia, mantermos o foco. E o texto fala que o foco é fazer discípulos. Em segundo lugar, aqueles homens deveriam formar estruturas leves. Fazer discípulos é leve. O foco era a vida de pessoas, indivíduos. Claro que eles foram chamados para amar a todos e alcançar o maior número de povos possíveis. E nós continuamos com essa mesma missão. Mas o foco era fazer discípulos, pessoas. Repetir o que Jesus havia feito. Formar discípulos. Em outras palavras, Cristo estava dizendo que a mensagem que eles tinham para pregar seria e é eficaz para todos aqueles indivíduos que queiram se tornar discípulos de Jesus. E aí não importa o país, não importa se é suntuoso, se é rico, não importa onde mora, se mora na Avenida Atlântica, na Vieira Soto, ou se mora no Complexo de Manguinhos, ou se está nas cadeias, ou se está na África. O foco é fazer discípulos. E se você desejar ser discípulo de Jesus, a palavra de Deus será eficaz para a sua vida e para a minha vida e para a vida de todos aqueles que nós somos chamados a compartilhar. Queria levar vocês a observarem a natureza dessa missão e a parte prática que nós estamos falando, queridos. Fazer discípulos. O foco central não são as multidões. Nada contra. Não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de apologia a nenhum tipo de movimento.
Mas o foco não era e não são os mega eventos, por exemplo. As grandes massas. O que lamentavelmente, me parece, aconteceu ao longo da história e tem sido a ênfase ainda de muitos, inclusive no Brasil. As grandes massas. Mas, ao contrário, a natureza da missão é de apresentar essa beleza do Evangelho, do Deus que se fez homem, que se esvaziou para transformar pessoas. E transformar ao ponto de elas se tornarem discípulos, ou seja, pessoas que querem ser parecidas com seu mestre. Difícil conseguir isso com multidões, queridos. Difícil, nós vamos falar sobre isso já já. Formar discípulos tem a ver com falar palavras, ou o Evangelho como um todo, e viver aquilo que se fala. Ou seja, falar com palavras e falar com atitudes. E aí, o pecador arrependido vai dizer: para onde eu posso ir, Senhor? Né? Dificilmente a gente ouve uma frase como essa no meio da multidão. Né? Para onde eu posso ir, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. O chamado é para fazer discípulos. Gente que quer se parecer com o seu mestre. Gente que tem como alvo da sua vida viver como ele viveu. Essa é a missão, esse é o compartilhar da grande notícia. Esse é o foco, é o que fazer. Né? Então nós vimos a base que está na autoridade de Jesus. Compartilhar a notícia tem como base a autoridade de Jesus. Você e eu precisamos dessa autoridade. Nós vimos o que fazer, o foco é fazer discípulos. Em terceiro lugar, penso que esses verbos, na tradução que lemos está escrito vão, em outras está escrito ide. Eu penso que esse verbo tem uma importância extraordinária para a gente entender e caminhar aqui já para o final dessa nossa reflexão. Como então, o que é preciso para compartilhar da grande notícia? Eu e você precisamos ir, segundo o texto, partir. Né? Agora, me permitam aqui contar uma história pessoal, né, sobre esse aspecto. Quando eu era pequeno, eu dormia muito no culto, sabe? Preciso confessar para vocês. Estava aqui na igreja de Copacabana e o Benjamin Moraes, falecido, o reverendo Benjamin Moraes, um senhor, eu tinha a idade da Rebeca, mais ou menos, e ele estava pregando lá, e eu me lembro que, eu preciso confessar a vocês que eu dormia várias vezes no culto. Eu não sei se era a mensagem, era eu mesmo, né? Mas aí eu dormia. De vez em quando eu acordava, eu ouvia lá essa história sobre a obra missionária, a tal chamada obra missionária. Eram pessoas enviadas aos lugares mais distantes do planeta, né, ou pelo menos a cidades distantes dentro do próprio Brasil. E eu cresci ouvindo esse negócio aí, que tinha a obra missionária. Era um negócio assim, à parte, né, naquele tempo. E ainda é. Né? Quero dizer desde já que eu sou a favor da obra missionária, eu não sou contra. Eu é que dormia porque eu era muito pequeno. E, enfim, nessa época eu aprendi 3 coisas sobre a obra missionária. Que eu podia participar da obra missionária, sim. Que eu podia ir, segundo o texto que a gente acabou de ler fala sobre isso. Mas que eu podia também orar, ou então que eu podia contribuir financeiramente. Como eu era muito pequeno, não tinha dinheiro, eu não podia contribuir. E como eu era muito pequeno também, eu não podia sair, né, da casa dos meus pais, eu também não podia ir. Então, às vezes eu orava, né, sobre esse negócio. Mas, de fato, queridos, não era só os missionários, graças a Deus por eles, né? Por isso o Evangelho chegou até aqui. Não era só essa ideia da obra missionária que era distante para mim, né? Mas, não era só a viagem deles, a ida deles que era distante, mas a ideia era um negócio distante para mim, essa forma de pensar. Né? Os caras iam para os confins da terra, para qualquer outro país, enfrentavam problemas, aí de vez em quando vinha um ou outro e davam testemunho. Isso é muito importante, claro, né? Mas apelos eram feitos, enfim. Mas de fato e na prática, até a minha fase adulta, a grande comissão era coisa para alguns. Na prática,
era coisa para algumas pessoas que iam, que se dispunham a ir, né? Isso para mim era fazer missão, compartilhar da boa notícia. Passado algum tempo, já aí um pouco mais adulto, né, eu ouvi um grande amigo, um grande mestre falando que não era, o verbo estava traduzido errado aí no português, que não era ide, não era vão, mas era indo. E aí vários comentários surgiram a partir disso, né? E eu, quando cheguei no seminário, então, e eu fiz questão de trazer aqui, porque eu fui ler de novo, eu fui conferir se era... Pastor estuda grego e hebraico, né? O hebraico, eu confesso a vocês, que eu não sei absolutamente nada, né? É uma dificuldade enorme. Vocês perguntem para o Clinton e para o Benjamin, com certeza eles sabem muito mais que eu. Mas do grego eu dou umas pitadas aqui nas letras e tal. Aí, de novo, eu achei aqui a palavra que está aí sendo usada para o verbo vão. Esse microfone está me ajudando muito hoje aqui. Ou ide, e está escrito aqui, viu? Quem quiser ver. Página 172 aqui do dicionário diz assim, ó. A raiz da palavra, do verbo que está aqui, é estilo de vida. Conduta são possíveis traduções. Gente, mudou tudo. Mudou tudo. Não preciso mais ir, necessariamente, né? Porque indo, a gente está o tempo todo. Eu e você estamos indo o tempo todo, né? Como alguém já disse, viver é um grande ir a algum lugar, né? Jesus, então, não estava descrevendo apenas uma tarefa, volto a dizer, nada contra os missionários, pelo contrário. Se alguém não tivesse se disposto a vir até aqui, a esse continente, ao nosso país, como missionário, o Evangelho talvez não tivesse chegado até aqui. Mas o que eu estou querendo enfatizar, querido, é que compartilhar da boa notícia é uma responsabilidade de todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Não é privilégio de alguns, mas é um privilégio de todos nós. E é um grande privilégio. Às vezes vem uns americanos aqui, né, que a gente ficou conhecendo aí, nessas nossas idas lá nas conferências, e eles vêm aqui e dizem que estão fazendo missão, de fato estão. Eles vêm aqui, vão em alguma comunidade carente, fazem algum trabalho em alguma igreja. Isso é uma tarefa. Tem começo, meio e fim. Tem data. Eles começam, chegaram dia tal, fizeram lá os trabalhos, serviram na comunidade tal, e no dia tal eles voltam para o seu país. Isso é uma tarefa. Me parece, queridos, que nós estamos diante de uma outra ideia aqui. Nós estamos diante dessa ideia de viver compartilhando sobre o Evangelho. E viver de tal forma que a nossa vida, de fato, como foi dito aqui, incomode, uma porta se abra, e aí você pode falar de todo o conselho de Deus. Eu estou querendo dizer, queridos, é que quando eu faço compras, eu posso estar ensinando alguém como se gasta dinheiro. Uma área tão sensível, né, de muitos de nós, o dinheiro. Quando eu converso com uma pessoa no meu trabalho, e às vezes tenho que dar ordens para ela, eu posso ensinar alguém como eu converso com uma pessoa no meu trabalho. E isso também é o Evangelho. Quando eu vou com o Rio de Paz na Polinter de Neve, não vamos mais, né, graças a Deus, acabaram com as Polinters, e nós ficamos lá parte do dia, eu posso estar ensinando alguém que aqueles seres humanos que estão lá têm direito a uma vida digna, ainda que presos, ainda que pagando pelo seu crime que tem que pagar, mas eles têm direito a fazer isso de forma digna e humana, né? Quando eu converso com a minha filha, eu posso estar ensinando alguém como se conversa com a minha filha, com a minha esposa, e por aí vai. Eu preciso falar com palavras e preciso falar com atitudes. Compartilhar a grande notícia inclui essas duas coisas. Então, quando estamos sobre a autoridade de Jesus, que foi o primeiro ponto aqui destacado, tudo que eu faço deve ser missão. Deve ser encarado como uma missão. Em outras palavras, aonde quer que você esteja, você está na missão. Ou deve estar. Então, a missão não é apenas algo que você faz.
Isso é uma tarefa digna, que tem o seu lugar, que deve ser feita. Não estamos questionando isso. Mas missão é o jeito que você vive. E penso que é essa a ideia aqui que Jesus estava também ensinando aqueles discípulos e a nós nessa noite. Então, de forma prática, nesse ponto, quando que você vive a missão? O tempo todo. O tempo todo. E o que você faz? Como você faz, melhor dizendo, a missão? Vivendo e falando. Vivendo e falando. Por isso que nós falamos de estruturas leves no começo. Isso é extraordinário, pensar, porque a gente pensa na nossa realidade, nas dificuldades do Brasil. Quando eu penso no Rio de Janeiro, é um alívio. É um alívio pensar que temos a autoridade de Jesus e que podemos contar com ela, no trabalho, no escritório. Eu posso fazer discípulos. Eu não preciso de uma grande estrutura. Eu não preciso de catedrais suntuosas. Eu não preciso do orçamento da igreja. Não preciso descarregar sobre o pastor toda essa responsabilidade. Porque compete a mim também. Para a gente caminhar, então, para o final. Faltou aqui, né? É indo e vivendo. Quais são as implicações para a nossa reflexão final nessa noite, né? Em primeiro lugar, eu penso que viver missão afeta todo o nosso estilo de vida, ou deve afetar todo o nosso estilo de vida. O que eu estou querendo dizer com isso é que pensar e fazer missão deve afetar a minha vida financeira, deve mexer com as minhas prioridades, deve definir os lugares onde eu quero e não quero estar. Fazer missão me afeta por inteiro e afeta todo o meu estilo de vida e a forma como eu vivo. Em segundo lugar, para a gente compartilhar da grande notícia, fazer discípulos, nós precisamos estar misturados com as pessoas. Nós precisamos tocar e ser tocados. Nós precisamos conviver. Conviver é viver juntos. É dividir a vida, é partilhar a vida. E é pregar de forma objetiva. Fazer discípulos é também pregar de forma objetiva, estando misturado com as pessoas, influenciando as pessoas, influenciando a sociedade. Misturado, é do dia a dia. Portanto, não é algo que uns poucos vão, mas é algo para todos nós, para mim e para você. Assim como não é algo que eu faço por opção. Eu faço se eu quiser, ou quando eu quiser. Mas é algo que eu tenho prazer em fazer. Em terceiro lugar, as implicações aí, é compartilhar da grande notícia. Porque isso passa a ser o grande privilégio, o grande barato da vida. É isso que vai dar sabor à existência. É por isso que Jesus estava falando isso para eles. A vida passa a ter outro sentido. Irmãos, é extraordinário quando a gente recebe pessoas aqui, e o Clinton sempre está destacando isso, quando chega uma pessoa e a pessoa se encanta com a mensagem do Evangelho e com as vidas e com a comunhão. Isso é extraordinário. Isso mexe com a gente. Deve mexer com o seu coração. Isso deve te perturbar. Perturbar a você e a mim. O grande barato da vida é a gente compartilhar do Evangelho. Isso é um privilégio incomparável. Incomparável. As conclusões finais aqui, para a gente refletir e agir. Hoje é tempo de se tornar discípulo. E aqui, então, eu queria ser bastante direto a você e a mim. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus diariamente. Ou se ainda não
se você ainda não fez isso de forma efetiva, faça isso hoje. E leve outras pessoas a fazer o mesmo. Hoje é dia de se tornar discípulo de Jesus. Seja batizado, é o que o texto diz. Nós acabamos de ler aqui. Né? Façam discípulos de todas as nações, batizando. Outra ordem. Não é uma opção. É uma decisão prazerosa. Né? O batismo é uma ordem também. Está aqui dentro do texto. Mesmo que em meio a lutas, em meio a dúvidas, já falei isso aqui uma vez, vou repetir sempre que isso me vier à mente. A dúvida é diferente da incredulidade, queridos. A incredulidade é o ato de não crer, é a decisão de não crer. A dúvida é uma doença da fé, que eu e você somos constantemente acometidos por ela. Mesmo que em meio a dúvidas, em meio a medos, assim como aqueles discípulos enfrentaram, tome essa decisão de ser um discípulo de Jesus. Seja batizado, assuma na sua vida o Evangelho, a grande notícia. Se pelo menos há desejo no seu coração de ser como o Mestre, tome essa decisão hoje, porque hoje é o dia. Vocês podem compartilhar talvez mais um pouco sobre isso nos pequenos grupos. Em segundo lugar, compartilhar, dividir. Pois, como dissemos, se é verdade tudo isso que está aqui, e nós sabemos que é, partindo do que aconteceu na nossa própria vida, se é verdade, essa notícia precisa ser espalhada. E ela é grande demais para ficar contida dentro da gente. E se você fizer isso, eu posso te garantir, na autoridade do nome de Jesus, como nós falamos no começo, você verá que isso é um privilégio. Que isso dará novo sabor à sua vida, e a sua vida será sempre renovada, porque nós temos também aqui a garantia de que Ele estará sempre conosco. Ele encerra então o texto. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Compartilhe a grande notícia e a sua vida vai mudar. Na autoridade do nome de Jesus. Vamos orar. Vou ver sua cabeça por alguns instantes, novamente.